Olá, Espírito Santo, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Virando o Jogo. Eu gosto do nome desse programa, sabe por quê? Porque ele inspira a fazer melhor, ele nos mostra como é que era e como ficou, o antes e o depois, o que é possível fazer quando a gente quer virar o jogo. E isso não só na vida pessoal, profissional, mas também na vida pública, na verdade. Como é que a gente vira o jogo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? E a gente tem visto que o brasileiro tem crescido muito, apesar de toda a polêmica envolvida, das polarizações, o brasileiro tem crescido nessa mobilização nacional e única em torno de uma vida melhor. Estamos nos tornando seres mais politizados, né? No passado éramos tão distantes desse papo e agora estamos mais interessados em tudo isso. Por isso, o meu entrevistado de hoje tem um peso especial nessa conversa, porque ele já foi prefeito da Serra 3 vezes e agora volta a ser prefeito da Serra, o Sérgio Vidigal. Tudo bem, prefeito? Parabéns, hein? Que virada de jogo, hein? Primeiro eu quero agradecer, Wesley, a entrevista, né? E o nome do programa é interessante, Virando o Jogo. Eu quero até botar esse programa para o meu time fluminense, para você vira o jogo. Eu não sei se vai ter sucesso, vai ter meu programa, hein? Mas olha só, o senhor entrou para virar o jogo da Serra e desde muito cedo, né? Eu sei que o seu amor pela Serra começou com a sua habilidade, a sua profissão, a sua entrega em ser médico, não é isso? Exatamente. E a coisa foi mudando para a vida pública também, foi agregando outras ações e aí já está no 4º mandato. Agora, o que pode ser feito de diferente do que já foi feito e como é que é o paralelo que o senhor coloca entre os desafios atuais e aqueles desafios do passado? Primeiro, você lembrou bem, a minha ida para a Serra foi exatamente em busca de oportunidade de trabalho, né? Eu sou médico da Serra há 39 anos, né? E também médico do Estado, sou médico do SUS, é bom lembrar. E assim, eu não chamo esse do 4º mandato, eu chamo esse do 1º mandato de um novo cenário de gestão pública. Né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Né? Fazer diferente agora, né? Porque tudo aquilo, os desafios da cidade há 20 anos atrás eram totalmente diferentes dos desafios atuais. E agora nós ainda incluímos 2 desafios novos. Primeiro, nós ainda não saímos de uma recessão econômica que a gente começou a vivenciar em 2015. Quando chegou em 2018, o Brasil começou a dar alguns sinais. Veio 2020, né, a pandemia, que não é um problema exclusivo nosso, esse também é um outro problema, porque a Serra e o Espírito Santo se comunica com o mundo inteiro. Né? A nossa atividade econômica como exportação é uma atividade forte, né? Ela também é impactada. Então, assim, eu creio que esse é um novo cenário de gestão. O que mostrou a pandemia, além dos desafios? Ela mostrou que o setor público ele não se atualizou e não acompanhou as ferramentas tecnológicas implementadas. Isso desnudou o setor público. Né? A partir do momento que veio a pandemia, muitas das prefeituras, como é que fazia para poder voltar a atender um paciente se o atendimento era aquelas filas imensas? Né? Como é que para poder matricular uma criança, se você tem que ir na escola? Como é que você vai dar aula à distância se você não tem ferramentas importantes para que você possa realmente dar essas aulas online ou remotas? Muito bem colocado. Isso tudo veio à tona nessa fragilidade, né? E veio à tona também que nós precisamos ser mais ágeis. O setor público foi com a estrutura muito pesada e com as respostas muito lentas. Inclusive, o grande desafio do novo gestor é enfrentar o sistema do setor público que ele briga para ser analógico. Ele briga para ser analógico, né? Porque ele é analógico, você tem muito menos transparência, tem muito menos cobrança, né? Então, um dos desafios da nova gestão é como fazer com maior qualidade, com maior eficiência, ofertar mais serviço com um custo menor. E aí eu creio que os novos gestores vão ter que se adaptar, vai ter que rever a estrutura administrativa, vai ter que enxugar o tamanho da máquina, né? Vai ter que ser mais ágil no licenciamento para a vida de novos empreendimentos. Então, assim, é um cenário diferente e eu gosto de desafio. Eu tive um desafio grande em 97, quando eu peguei a Prefeitura da Serra, tinha 6 meses de salário atrasado. Era um desafio. Né? Então, o desafio novo agora não é só da Serra, é do setor público de uma forma geral, como fazer que a gestão se modernize e ela se encontre em condições de se identificar com o setor privado. O setor privado avançou muito. Né? Porque o setor privado, quem não avançou, teve que fechar as portas. Né? Só se manteve quem teve essa capacidade. O setor público, como não tem concorrente, ele acabou não se adaptando e não se atualizando. Eu acho que esse é o desafio dos novos gestores que estarão assumindo, não só aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo, no Brasil inteiro. Esse é o novo desafio da gestão pública.
Ok? E se a gente for colocar isso em temas, se começarmos, por exemplo, pela segurança, a Serra também é conhecida, infelizmente, até hoje, por ter um certo nível de insegurança, não é isso? É verdade, olha bem, nós temos um índice de ambiência de negócio. O índice de ambiência de negócio vai desde empreendimento até um morador de poder aquisitivo melhor morar na sua cidade. E um dos itens é segurança, porque o problema da segurança é a sensação. E a gente sabe muito bem que além de ter que ampliar a guarda municipal, qualificá-la, capacitá-la, descentralizar, é preciso investir em inteligência. E equipar também, né? E hoje, inteligência, nós temos o quê? Esses instrumentos são as ferramentas. Hoje você tem vídeo monitoramento com reconhecimento facial. Você colocando vídeo monitoramento com reconhecimento facial, você vai deixar as suas praças, os seus equipamentos públicos em condições das pessoas usarem. Vou dar um exemplo. A Serra é uma cidade que tem que investir ainda muito no turismo. O turismo não faz parte da nossa atividade econômica. Temos belas praias, 24 quilômetros de litoral, tem uma história linda dos 464 anos, a nossa cultura, as nossas manifestações folclóricas e religiosas são muito ricas, né? Mas a gente não conseguiu ainda explorar isso. Mas como eu vou fazer um turista andar na praia de Jacaraípe se quem mora em Jacaraípe não tem coragem de andar na orla durante a noite? Então tem que preparar a cidade. E aí a segurança pública ela é fundamental. Segurança, obras estruturantes é fundamental. Limpeza, né? Limpeza urbana. Exatamente. Fortalecimento da cultura, buscar novas atividades. Hoje o turismo de negócio é uma grande atividade econômica, a gente tem que trabalhar muito nessa área, porque o turismo sazonal ele é muito curto, né? E nós temos uma coisa interessante que além do turismo, mora na região metropolitana quase 2 milhões de pessoas. Nós precisamos fazer que a população da Serra, essa classe média, e a classe média de Vitória e Vila Velha, também vai se divertir na Serra, porque é uma atividade econômica importante e isso é o ano inteiro. Né? Então, acho que esse é um desafio que vai ter o novo gestor. Então, nós temos problemas, mas também temos soluções. Okay. A gente tem que saber explorá-las nesse momento. Aliás, eu acho que esse problema do turismo é um problema do capixaba. O Espírito Santo tem um estado, enfim, isso não é novidade, com potenciais turísticos maravilhosos, mal explorados, e a gente ainda não despertou para a renda que isso traz. Não só a renda financeira, digamos assim, mas também o bem que isso faz para o nosso emocional. Viver num estado que lida bem com o turismo, ele lidar bem com a natureza, ele lidar bem com a comunidade, ele lidar bem com os animais. Enfim, precisamos voltar a melhorar mais, a trabalhar mais isso. E muito bem dito, o senhor colocou aqui que precisamos investir nessa questão, começando pela base. Não adianta chamar para visitar a sua casa e chegar lá e encontrar a casa suja, não é verdade? Não é isso. Então, precisamos realmente arrumar a casa. E eu tenho reparado também que muitos condomínios bacanas têm sido feitos na Serra. Então, muita gente também está buscando a Serra como um local de viver bem, não é? Sim. A tendência do ser humano é viver igual a tartaruga. Como fazer é que é isso? tudo debaixo do casco. Né? Trabalhar, lazer. Então, como a Serra é uma cidade que tem opções de trabalho, né? É uma cidade que tem mobilidade urbana, mesmo com dificuldade bem melhor do que qualquer município da região metropolitana, né? Como a cidade tem várias oportunidades, nós temos que agora fortalecer uma área importante que é a área de lazer. Os condomínios fechados da Serra, eles são muito bons, mas eles não se integram com a Serra. Né? As pessoas lá dentro têm sua estrutura própria, têm sua segurança própria. Nós precisamos fazer que essas pessoas saiam do condomínio e vão consumir da vida na Serra, né? Na cidade, né? Entendi. Esse perfil de população e se integre com a nossa população. Né? Você falou do turismo. Uma coisa importante que você colocou, a Serra tem ativos ambientais excelentes. Tem um complexo lacunar fantástico, temos lá a Orla, que é muito grande, temos o Mestre Álvaro, né, que também é um ativo ambiental importante, e nós podemos fazer esses ativos ambientais virar instrumento de geração de trabalho, emprego e renda e conservá-los ao mesmo tempo. Porque uma das coisas que as pessoas gostam, o turismo ajuda muito nisso, é melhorar a autoestima. Exatamente. O turismo melhora a autoestima do morador. E é uma indústria que emprega a mão de obra desde a menor qualificação até a mais qualificada. E você absorve a mão de obra da sua cidade. Então eu creio que a cidade, ao enxergar esses novos mecanismos de crescimento econômico, ela vai poder compensar o que estaremos perdendo com a redução da atividade industrial. Né? A atividade industrial na Serra hoje chegou a ser no passado 80% do PIB da cidade. Hoje é 17% do PIB. O setor de comércio e serviços da Serra hoje representa 80% da geração de emprego da cidade. Então, e é um setor melhor, porque é um setor que emprega o pessoal da cidade. A cidade deixou de ser dormitório. Ela tem uma atividade econômica própria.
Então, assim, eu creio que o turismo vai também fortalecer muito essa área de comércio e serviço dentro da cidade. Ok, no próximo bloco eu quero falar sobre a Serra como um todo. Antes dessa entrevista, estávamos conversando aqui, que muitas vezes parece que a Serra não tem uma cara própria, né? Parece que não é uma cidade, parece que são várias cidades, parece que é tudo meio desconectado um do outro. Será que isso pode ser melhorado? Será que a gente pode criar uma nova identidade para a Serra, para que possamos aproveitar mais esse grande município que tem um poder aquisitivo tão grande, tem o poder de oferecer tantas coisas boas para a gente também em turismo, em lazer, enfim, cultura. Então, no próximo bloco, vamos falar sobre essa unificação, digamos assim, da Serra como um grande vetor de economia, de turismo e de massagear o ego do capixaba, porque quantos mais municípios, quanto mais tivermos melhores, fortalecidos, assim conseguiremos colocar o Espírito Santo no lugar que ele merece estar, que é a Mônaco brasileira. É pequeno, mas é top. Mas isso, papo para o próximo bloco, tá bom? E aqui estamos de volta em Virando o Jogo e ele novamente quer virar o jogo na Serra. Já foi prefeito 3 vezes, já está em seu 4º mandato. O Sérgio Vidigal conversou com a gente no bloco anterior sobre a Serra e as coisas maravilhosas que ela pode oferecer e pode mudar também para melhor, digamos assim, para a vida do munícipe e para quem visita também. Agora, eu também falei com ele no bloco anterior que a Serra nos parece um pouco desagregada, desconectada, não tem uma cara única de cidade, com aquele perfil, com aquela, enfim, com aquela abordagem que temos em outras. Falei errado ou é um sentimento local também isso? Não, está correto. Como é que a Serra cresceu? Né? Primeiro é bom lembrar, eu sei que você é jovem ainda, você não vai lembrar da década de 70, da Copa do Mundo. Não vai por aí não, hein? Não vai por aí não. Mas na Copa do Mundo de 70, o Brasil tinha um pouco mais de 90 milhões de brasileiros. Eu lembro até da música, 90 milhões em ação, lembra disso? Exatamente. E hoje o Brasil tem 210 milhões de brasileiros. Mais que dobrou um pouquinho. Em 70 a Serra tinha 17 mil habitantes. E a Serra hoje tem 520 mil habitantes. Né? Então, foi um crescimento populacional fantástico. O que aconteceu com a Serra? A Serra começou a receber a população de renda menor, que eram os conjuntos habitacionais populares. Então, eles não cabiam na capital, iam para a Serra. E, junto com isso, por uma falta de um plano diretor urbano na cidade, começou a ter algumas ocupações irregulares. Né? Então, a cidade ela teve uma expansão muito grande, sua extensão territorial. E o que aconteceu? Ficou com vários espaços vazios, né? Tanto que cada conjunto habitacional acabou criando seu próprio centro comercial. O maior centro comercial da Serra hoje é Laranjeiras, que há 40 anos atrás era um bairro, um conjunto habitacional popular. Né? Então, o que a cidade aconteceu com a Serra? A BR, que no passado foi importante para a Serra, ela passou a ser um problema para a cidade, porque ela dividiu a cidade. Né? Ela passou a dividir a Serra. E a partir daí, a cidade começou a parecer que são várias cidades dentro de uma cidade só. Né? Quando eu assumi em 97, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma revisão do plano diretor urbano. E vou fazer quando voltar agora nesse mandato. Por quê? Para ocupar os espaços vazios e para começar a verticalizar a cidade. Até 2001, a Serra não tinha um prédio com elevador. Até 2001? Não tinha um prédio com elevador. Né? Então, nós tínhamos alguns conjuntos habitacionais que eram sobre pilotis, aqueles antigos, que tinham lá em André Carlone, né? Então, a gente começou a verticalizar a cidade. Começou também, no plano diretor urbano, criar um novo perfil de investimento, né? Porque também você tem que trazer uma população de renda melhor para financiar a de renda menor, né? Porque a prefeitura não tem uma máquina de fabricar dinheiro para ela financiar. Ela financia com o fruto da arrecadação. Tanto que o orçamento municipal ele é uma peça feita para reduzir desigualdade social. Ele é uma peça feita para poder dar oportunidade às pessoas. Então, a cidade começou a se verticalizar, começamos a integrar, paramos de ficar crescendo... Horizontal, né? Horizontalmente, passamos a verticalizar a cidade. Né? Então, assim, e vamos ter que continuar verticalizando a cidade e buscando também esse perfil de morador que nos interessa também na cidade. E melhorar a vida, a ascensão social daqueles que já estão na cidade. Mas você só consegue melhorar a vida deles investindo em educação, né? Porque sem escolaridade você não tem como qualificar e capacitar as pessoas. E sem escolaridade, sem qualificação, você não tem renda. Né? Então, assim, é um desafio que a cidade tem. Mas a Serra, com o contorno do Mestre Álvaro, a BR vai se virar uma avenida, vai transformar uma avenida. E serão 30 quilômetros de avenida cortando uma área urbana. Talvez seja a maior avenida do Brasil. Né?
E essa avenida vai permitir integrar a cidade e criar nela, através do plano diretor urbano que será aprovado, um novo centro comercial, empresarial e residencial, até porque hoje tem um mix, né, de centro empresarial com residencial convivendo, misturado, convivendo ali em conjunto, né? Então, assim, eu acho que é um cenário novo que a cidade vai estar experimentando. Em 2022 a obra do contorno está pronta e creio que a partir de 2023 a nossa BR se transformará no grande centro comercial da Serra. Bom, já que estamos na TV ambiental e nós temos muita preocupação com o meio ambiente, porque realmente é o nosso mundo, é a nossa terra, é o nosso cosmos, né? Quando eu vou à Serra, sempre reparo que a vocação para o verde também ali é muito grande. O senhor mesmo falou que demorou a ter um prédio ali, com um elevador, ou seja, ela cresce meio que horizontalmente, né? Mas horizontalmente também pode se crescer fazendo parques, fazendo hortos, fazendo grandes espaços públicos para a população, com verde, com proteção de animais. Isso está na agenda? A proposta do planejamento estratégico da Serra de 20 anos atrás era a implantação de 8 parques, né? Nós temos um parque implantado que é o Parque da Cidade. É um parque mais central. Muito bom até, eu gostei. E é um parque que atende já um perfil da população que mora no entorno. Mas nós temos um complexo lacunar, tem uma Lagoa do Juara, que na programação está a implantação de um parque. A Lagoa Jacuném, a implantação de um parque. O Mestre Álvaro, né, que seria o portal do Mestre Álvaro, um parque. O sítio histórico de Carapina, que também será a implantação de um parque, né, naquela região. Então, assim, e também na região de Nova Almeida, né, nós temos também a implantação de um parque naquela região. Então, a proposta nossa é que a gente implemente os parques e comece até, nesse momento, fazer uma análise de cada parque. O parque hoje, o Parque da Cidade, dá para fazer uma parceria pública-privada nele, porque ele hoje cria ambiência para a implantação de algum negócio. Um centro gastronômico no Parque da Cidade, ele pode se manter. Eu acho que podia criar coisas. A população está se voltando muito para o cuidado com os animais. Nunca foi tão grande esse papo nas mídias sociais como o cuidado com os animais. Podia ter parques voltados para, sabe, para cuidar de animal, para preservação de vida selvagem, para ensinar as crianças coisas assim relativas ao nosso meio ambiente. E eu acho que isso falta. Vila Velha, por exemplo, onde eu moro, não temos nenhum parque, não é? Não tem nenhum. É uma cidade totalmente. A Serra tem uma vantagem, que a Serra tem 540 km² de extensão territorial. E quase a metade da cidade ainda é área rural. Né? Então nós temos muito espaço. Eu acho que até para aproveitar isso daí. Até para a agricultura, a gente tem proposta de voltar a incentivar a fruticultura, porque a Serra foi conhecida como a cidade do abacaxi. Né? Quando veio aquela praga, porque o grande problema da monocultura é quando dá uma praga, aí tudo você é uma monopraga também, né? Então, assim, a cidade tem outras alternativas. Tem o agroturismo que nós começamos a implementar, que a Serra, por ter uma área rural grande, ela tem muitas áreas bonitas, preservadas, principalmente ali no entorno do Mestre Álvaro, né? Porque a gente às vezes valoriza muito frente para o mar, mas fundos de vale tem tanta qualidade de vida quanto frente para o mar. E a Serra tem os dois, tem o frente para o mar e tem o fundo de vale. Né? Então, assim, eu creio que assim, o próprio Mestre Álvaro tem umas propostas de fazer algumas lagoas artificiais no entorno dele, que você pode levar lá o perfil para residencial, para a população de classe média, média alta, porque a Serra hoje tem um percentual muito pequeno de população de classe média, média alta. A Serra hoje, a classe A e B da Serra não representa 5% da população da cidade. Né? Então nós temos espaço também para essa população. E no nosso planejamento estratégico, em 2040, a Serra terá 1 milhão de habitantes. Né? Nós já somos a maior cidade, temos 527 mil habitantes, mas a tendência nossa é ainda crescer muito mais, até porque a gente vai estar recebendo uma população que hoje faz opção por Vitória, faz opção por Vila Velha, e aí se a gente conseguir construir um mecanismo de atratividade dessa população, a gente vai ter facilidade de tê-la na Serra, porque a atividade econômica nossa, nós somos o segundo PIB do Espírito Santo, mas até 2022 a Serra será o maior PIB do estado do Espírito Santo. Agora, para a gente terminar essa entrevista, com tantas coisas em comum que nós mostramos aqui que o cidadão da Serra pode contar, né? Desde uma área verde, uma área industrial, uma área de praia, uma área de montanhas, a mobilidade urbana, para conectar tudo isso. Olha bem, eu comecei a falar sobre o contorno do Mestre Álvaro. A mobilidade urbana da Serra, nós precisamos utilizar essas duas principais vias de escoamento, integrá-las na cidade. Então, a BR, ao se transformar numa avenida, nós podemos fazer algumas intervenções. Quais são as intervenções? Primeiro é o acesso da ArcelorMittal. Né?
aquele semáforo ali, ao passar municipal, tem um projeto de criar ali uma passagem de nível, de forma que quem está saindo da ArcelorMittal, daquela região, não precisa parar no semáforo, que hoje é BR-101. Entendi. Então, a outra ação é uma intervenção que será feita na entrada da Eudcherre, que é de Laranjeiras, ali próximo ao bairro Zé de Chieta. A outra é o mergulhão lá de bairro de Fátima, que é uma obra importante. O corredor exclusivo de ônibus e começar a fazer algumas interligações entre bairros que necessariamente não precisam passar por dentro do bairro. Porque o que acontece com as regiões metropolitanas hoje? A grande maioria da população, cada dia que passa, anda menos de transporte coletivo e passa a utilizar mais o transporte individual. Né? Porque você não tem conforto, não tem pontualidade, não tem eficiência. E para que isso ocorra, nós precisamos melhorar o sistema. Né? E uma das coisas que eu estou propondo ao governo do Estado é que a gente crie uma autoridade metropolitana para discutir os problemas metropolitanos. Não adianta eu estar na região metropolitana se o governo que toma conta de tudo. A minha concessão do transporte coletivo é o governo que faz. Eu não tenho nem assento da CETURB para discutir o traçado do ônibus, o valor da tarifa. O município só abre mão do ISS, mas não temos participação. Então, para discutir as concessões. As concessões de táxi, elas podem ser metropolitanas. Né? Por exemplo, bicicletas compartilhadas. Como é que uma bicicleta compartilhada tem que ser metropolitana? Porque eu posso sair da Serra e deixar aqui em Vitória. Hoje não. Hoje, se eu pegar a bicicleta compartilhada na Serra, eu tenho que pegar na Serra e deixar no outro ponto da cidade. Né? E algumas ações, como, por exemplo, a saúde pública. Não dá para fazer um hospital de referência em cada município. Mas os hospitais podem ser de referência de forma metropolitana. Integrada. Né? Então, assim, eu creio que, como a própria Guarda Municipal, ela pode ser uma Guarda Municipal metropolitana, em vez de ser uma Guarda Municipal, né, específica daquela cidade. Então, assim, eu creio que nós precisamos, os novos prefeitos têm que retomar, eu acho que o cenário é bom, porque temos novos prefeitos, né, porque o prefeito, quando assume, ele acha que ele vira rei, ele fica dono daquele pedaço, então ele não consegue conversar com o outro, né? E para resolver o meu problema, eu tenho que discutir de forma metropolitana. Por exemplo, o tratamento de água e esgoto é uma discussão metropolitana. É porque... Oi? A água que Vitória consome é da onde? Né? E o esgoto que é produzido em Barra de Fátima trata onde? Ele trata na estação de Jardim Camburi. Então nós precisamos discutir um pouco mais essa integração, essas integrações, essas ações metropolitanas. Ok, e ainda agora terminando o programa, é verdade ou é folclore, ou é um pouco de sentimentalismo aí, ou é coisa de campanha, que essa foi a sua última eleição disputada? Você não vai disputar eleição nenhuma? Olha bem, é para prefeito? Eu achei até que você fosse fazer uma pergunta polêmica a mim. Essa não é polêmica, eu vou chegar lá. Essa é tranquila. Olha bem, quando eu decidi ser candidato a prefeito, eu decidi, primeiro pelo desafio, que eu acho que hoje, se você não tiver experiência, tem que ter capacidade de montar equipe, não dá para fazer nada hoje no amadorismo, não dá. Até deu no passado que o cara esperava arrecadar 100 mil, arrecadava 500, mas hoje você vai expectativa de 100 e arrecada 90. Então, não dá para amadorismo, não dá para poder esperar, preciso planejar. A Serra fez o planejamento de 2000 a 2020, precisa replanejar a cidade nesse momento, como outras cidades também tem que ser planejada, ver quais são as oportunidades, quais são as ameaças, os pontos fortes, os pontos fracos da cidade. Eu tomei essa decisão de ser candidato, porque eu me sinto também na responsabilidade de contribuir com a minha cidade, até porque a cidade me recebeu há 39 anos atrás, né? É lá que eu me casei, é lá que meus filhos nasceram, é lá que tem meus netos, e moram todos na Serra, né? Então, assim, tudo que eu fizer é pouco pelo que a cidade me abrigou. Então, eu me sinto nessa responsabilidade de contribuir com a cidade. Então, esse é concluir, eu estou concluindo a minha vida na atividade pública, disputando cargo eleitoral. E olha a minha situação, eu não posso nem arranjar desculpa que eu tenho que ser reeleito porque preciso de 8. Eu tenho que fazer em 4. Né? Esse é um desafio. Né? Porque aí assim, não deu tempo de fazer em 4, preciso de mais 4. Né? Apesar que eu sou favorável à reeleição, não sou contra não.
né? Eu acho que é um instrumento interessante. Ah, é? O que você achou da decisão do STF, então? Da reeleição do Alcolumbre, lá da reeleição? Não, é demais. A reeleição é uma só. Reeleição que é terceiro, quarto, aí vira então, ditadura. Tá, já que você falou em polêmica, eu vou para polêmica. Eu gosto de polêmica. Aí nós vamos voltar para Venezuela, vamos né, pegar esse país aí. Mas peraí. Já que você foi para um caminho de polêmica, eu vou nele, hein? Então você vai colocar um ponto final nessa alternância de poder na Serra entre você e o seu antecessor? Olha bem, quem fez a alternância de poder não foi os políticos, foi a população. Ela que fez as escolhas. Ela teve outras oportunidades. O Aldifas não era uma alternância. Aldifas era uma continuidade. Não, mas você preparou ele para substituir. Para substituir. Depois, como o ser humano é complexo, nós somos complexos, né? A gente às vezes acha que a gente pode ter a nossa vida própria, pode tocar cada um sua vida e temos que respeitar isso, né? E cada um vai o solo. Mas você acha que para a Serra foi bom isso, sabe por causa de quê? Porque cada vez que um voltava, queria fazer melhor do que o outro. Então a cidade não perdeu com isso. Eu acho que a cidade ganhou com isso, né? Porque cada um que vem quer fazer melhor, né? Mas você vai dar a palavra final agora, é isso? Mas o quê? Não, eu não tenho nenhum problema com o prefeito, nenhum problema. Até porque, para mim, se ele foi meu secretário há 8 anos, se eu lancei, eu fazer qualquer questionamento, é duvidoso. Como também creio que seja duvidoso que ele faça sobre mim, né? Então, assim, eu acho que não é inteligente e nem de bom senso que nós, da classe política, utilizamos de instrumento de desconstrução de outro para poder a gente se promover. Eu tenho que me promover com propostas. Eu assumi ser candidato apresentando propostas para a cidade. Apanhei. Infelizmente, a política brasileira tem muito disso, né? Não sei se a mundial, de forma geral, tem, mas a nossa tem. Eu acho que a mundial está mostrando que tem também. Os Estados Unidos teve isso agora, né? Então, assim, eu creio que, infelizmente, isso é inerente do ser humano. Ele, às vezes, para construir é mais fácil construir o outro, né? Mas, assim, eu não tenho nada, não vou assumir a prefeitura para fazer caças à bruxa, eu vou assumir para governar a cidade. E vou pedir a todos os agentes políticos da cidade. Nós tivemos 8 candidatos a prefeito. Dos 8, 3 deputados estaduais. Nós vamos pedir a todos os agentes políticos, nesse momento, estamos de união. A cidade tem que ser uma cidade igual para todos. Então, as forças políticas têm que se unir. A disputa é na eleição. Acabou a eleição, é hora de unir. Isso é igual o jogo do Flamengo com o Vasco, né? Acabou, viu, acabou, mas se o Brasil entra em campo, os dois têm que estar lá torcendo para o país. Então, agora temos todos que torcer pela Serra, né? As disputas partidárias eleitorais terminaram. Agora, a prioridade nossa é a Serra. E eu vou buscar todas as forças políticas para poder construir um projeto em conjunto. Prefeito, muito obrigado, porque esse realmente é o amadurecimento que nós estamos percebendo, né? Não só na sua figura pública, mas também na sua figura pessoal, da maneira que o senhor fala, se posiciona, isso é muito bacana. E nós queremos realmente que todos tenham esse posicionamento. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos da mesma família, nós temos que caminhar juntos, né? A hora da disputa já passou, agora vamos lá, porque tem muita coisa boa para fazer. Prefeito, muito obrigado pela sua transparência, pelo senhor estar aqui, pela sua maneira tão bacana de se comunicar com a gente. Eu espero realmente que o senhor tenha uma gestão maravilhosa aí, que esse seja um 4º mandato glorioso, tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade, a própria TV Ambiental, quem está nos assistindo neste momento. E para mim é um prazer muito grande poder falar um pouco daquilo que a gente está propondo para a cidade, né? E agora nós temos que trabalhar para colocar em prática tudo aquilo que a gente propôs durante a campanha eleitoral, né? Se Deus quiser vai dar certo, porque a Serra merece, povo bacana, povo hospitaleiro. Eu tenho visitado tanta Serra e tantas diferentes situações, gravando para a TV, ou às vezes simplesmente percebendo o crescimento da Serra. E eu espero, de coração, que a gente possa ter aí uma Serra ainda mais vistosa, ainda mais brilhante, porque vocês merecem, tem feito a diferença e é um prazer ter a Serra como a nossa grande estrela aqui do Espírito Santo, não é verdade? Puxando aí o lado empresarial, puxando o lado das exportações, quanta coisa boa a Serra tem contribuído. Então, é mais do que justo que ela continue brilhando ainda mais. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom? E a vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.